Boa tarde, é muito gostoso estarmos aqui, sexta-feira, um sol maravilhoso, companhias agradáveis, ó, boa música, nosso coral está crescendo ali, ó, está crescendo, mas ainda tem vaga, tá? Se alguém quiser participar, aquilo ali é que nem coração de mãe, sempre cabe mais um, tá? Então quem gosta de louvar a Deus pela música, tá ali, o convite está feito. Então vamos lá. A tua felicidade é possível. Todos recebemos, né? Papelzinho. Então vamos lá. A tua felicidade é possível. Crê nesta realidade e trabalha com afinco para consegui-la. Não a coloque nas coisas, nos lugares, nem nas pessoas, a fim de que não te decepciones. A felicidade é um estado íntimo, influente do bem-estar que a vida digna e sem sobressaltos proporciona. Mesmo que te falte dinheiro, posição social de relevo e saúde, pode ser feliz, vivendo com resignação e confia em Deus. Joana de Ângeles, do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Pereira Franco. Então, eu acho que é uma coisa muito interessante. Quando eu li esse texto, né, eu estava em stand-by ali, porque hoje a direção é do Afrânio. E ele deve chegar um pouco mais tarde. Eu fui pego na entrada, aí eu falei, bom, se ele não vier, estou em stand-by, vou dar uma lidazinha antes. E a primeira coisa que me veio à mente foi um rapaz que uma vez eu encontrei na cidade. Ele estava esmolando em frente a uma igreja. E ele, com um sorriso lindo, uma felicidade contagiante, abraçando as pessoas. E ele totalmente, eu acho que tetraplégio, né? Eu acho que ele não tinha os movimentos das pernas com certeza e os braços totalmente defeituosos também, tinha movimentos nos braços, mas uma felicidade tremenda. Então, me veio de imediato a figura desse rapaz, porque a felicidade era interna dele, ele sabia no íntimo dele, não sabia de repente ali, mas no íntimo dele ele sabia que aquilo que ele estava passando era a resposta, era a necessidade da sua cura espiritual. Então ele estava feliz com aquela posição que naquele momento ele se encontrava, mendigando na porta de uma igreja, em cima de uma cadeira de roda, sem o movimento das pernas com certeza, os movimentos dos braços todos defeituosos, provavelmente com necessidade de alguém alimentar a boca e etc. E mesmo assim, quando eu chego perto dele para dar alguma coisa material para ele, ele abre um sorriso, uma felicidade e leva a mão do meu pescoço, e eu percebi inclusive que naquele momento que ele queria era mais do que a esmola, ele queria realmente um carinho, e ele estava feliz com aquilo. Então a felicidade não está na posição social, não está na saúde, não está nas coisas materiais. Quem pensa que a felicidade é ter um bom emprego, é ter um bom salário, é estar muito bem de saúde, colocar a felicidade em coisas materiais, vai cair do cavalo. A felicidade não é isso. A felicidade é um estado de espírito, é uma coisa que vem de dentro para fora. Ok? Então, vamos sentar confortavelmente, fechar nossos olhos, elevar nosso pensamento ao Pai e agradecer. Agradecer estarmos aqui, agradecer por esse dia maravilhoso, agradecer pela presença da Mayra, pelos estudos que ela fez, agradecer pelos amigos que temos aqui dentro, pelos parentes, pelos entes queridos, agradecer pela vida, pela nossa saúde, pela saúde dos nossos familiares, agradecer pelo ar que respiramos, pela comida que comemos, agradecer por aquilo que nós possamos colaborar com os outros também. Que Senhor Jesus, Mestre dos Mestres, Eurípides Barçanufo, esse espírito, esse mentor desta casa, que ele nos ampare, que eles nos conduzam neste momento de reflexão, nesse momento íntimo, nesse momento que faremos a comunhão com Deus.
que refletiremos a respeito deste tema que a Mayra trouxe para a gente, e que nós possamos tirar o máximo proveito de tudo aquilo por ela estudado e trago para conosco, para que a gente possa refletir. Então, Jesus, fica conosco, agora e sempre, que assim seja. Então, a Mayra, só um minutinho, desliguem os celulares, é importante para não atrapalhar a concentração da Mayra. E quem está na casa pela primeira vez, se tiver alguma dúvida, no final quiser falar com um da gente, estamos à disposição, tá? Boa tarde, queridos. É muito gostoso estar mais uma vez aqui com vocês. E toda sexta-feira, né? É sempre um encontro tão positivo, tão agradável, que na verdade já faz parte da nossa vida, né? A gente não gosta de não estar aqui. A gente gosta mesmo de estar aqui na sexta-feira, né, Nícia? Porque é muito bom. Então, meus queridos, hoje nós vamos estudar sobre uma virtude que é uma força em nós. Uma virtude que é luz no nosso caminhar. E que André Luiz diz nos Mensageiros que é a ginástica da alma. Só nessa colocação a gente já identifica a grandeza desta virtude, porque ela é capaz de nos movimentar a alma e fortalecer a nossa alma. Mas eu não vou dizer para vocês agora o nome dessa virtude. Já já todos vocês saberão que virtude estamos falando. Eu peço apenas que nós possamos caminhar o pensamento juntos, para que eu possa, nesse pensamento, conversar um pouquinho com vocês a respeito dessa luz. E já já identificaremos a grandeza dessa força que o Pai misericordioso e bom nos concede. Quando eu quero pegar um objeto num quarto, chegando lá, me deparo com o quarto escuro. Qual é a primeira providência que eu tenho que fazer? Acender a luz, não é? Essa luz material é necessária para que eu possa identificar todos os objetos daquele quarto. Essa luz material é necessária para que eu não venha derrubar algo, para que eu não venha me acidentar, para que eu possa me situar dentro daquele contexto. Mas essa luz é mais do que isso. Ela também serve para que eu possa definir as ações necessárias para eu concretizar o meu objetivo, que é pegar um objeto no quarto. Eu vou ver se existe ali alguma coisa, um obstáculo, alguma coisa que eu tenho que remover para eu conseguir meu objetivo. Eu vou ver o caminhar que eu irei fazer. Eu vou traçar meios para conseguir alcançar o meu objetivo. Materialmente falando, nós fazemos isso automaticamente, né? Ninguém para diante do quarto e fica projetando. Mas é isso que a gente faz interiormente. Mas o importante é nós sabermos que não basta acender a luz. Não basta eu chegar diante do quarto, acender a luz. É preciso que eu trace ações.
é preciso que eu vá buscar essa definição do que fazer para conquistar o meu objetivo. Assim, meus irmãos, somos nós. Todos nós temos lá no nosso íntimo um quartinho escuro, cheio de potencialidades divinas adormecidas, aguardando que cada um de nós aqui presentes acenda a própria luz, para que essas potencialidades cresçam, se desenvolvam. E essa luz espiritual, porque somos espíritos, não somos só matéria, ela também irá permitir que eu identifique toda meu aposento íntimo, como que eu sou, como que eu estou, quais as virtudes de que careço, qual a potencialidade urgente em mim a ser desenvolvida. Cada um de nós, acendendo essa luz, vai fazer a reflexão e detectar as próprias necessidades. Mas essa luz também vai permitir que eu identifique a maneira de eu alcançar esse objetivo. Por quê? Porque essa luz, além de detectar as virtudes de que careço, o meu campo íntimo, como eu me encontro intimamente, essa luz também identifica as montanhas que eu preciso transportar para o desenvolvimento dessas virtudes. Montanhas de preconceitos, montanhas de indiferença, montanhas de má vontade, montanhas de interesses materiais, montanhas de fanatismo, montanhas de incredulidade. E cada um vai encontrar em si mesmo as montanhas que construiu durante as múltiplas e múltiplas existências. Então, identificando esse meu campo íntimo como sou, eu posso, então, utilizar essa luz espiritual para definir essas ações. Por quê? Porque essa luz que nós estamos falando permite que eu veja pelo pensamento a meta que eu quero alcançar, que é o meu desenvolvimento espiritual, que é o meu crescimento moral, que é caminhar para Deus. Ela permite que eu veja pelo pensamento. E permite também que pelo pensamento eu busque esses meios. Se vocês ainda não sabem que luz é esta, que é capaz de nos dar a força para removermos todas as montanhas de dificuldades em nossa vida, vocês saberão já já. É um nome pequenininho, igual a semente de mostarda, muito pequenininho, mas que como a semente de mostarda, né, que traz ali em germe a árvore frondosa, essa virtude, esta força, essa luz traz em si a origem, como eu posso dizer, as virtudes ali, todas envoltas, né? Ela é a mãe de tudo, diz o Evangelho segundo o Espiritismo. Vocês já sabem qual é a luz que eu estou falando? Qual é a virtude que eu estou falando? A fé. Né, meus irmãos? Nos iludimos se julgamos que podemos viver sem fé.
Não podemos, meus irmãos, não podemos. A fé, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, é a base da regeneração humana. Porque para nós nos regenerarmos, para buscarmos todo o trabalho de aprimoramento espiritual, de crescimento, de renovação, nós precisamos confiar no futuro, na vida futura. E precisamos confiar em Deus. E é a fé que propicia essa confiança. A fé, essa bússola que direciona, nos mostra o caminho que nós devemos seguir. Quantas aflições, quantas montanhas a serem transportadas, nós aurimos na fé a força para transportar essas montanhas. Nós, muitas vezes, colocamos essa fé em segundo plano em nossas vidas, mas não. Essa fé é, como diz André Luiz, a ginástica da alma, porque ela faz com que a gente dê sempre o passo adiante, perseverando, alimentando a paciência que sabe esperar, perseverando no bem. Então a fé é muito importante em nossas vidas e nós devemos dar um olhar especial para que a gente possa sempre desenvolvê-la, sempre, sempre. O Mestre Jesus, quando ele foi chamado pelos discípulos na parábola do poder da fé, os discípulos chegaram para Jesus e disseram: mestre, não conseguimos curar aquele menino lunático. Vocês lembram da palavra do poder da parábola do poder da fé? O pai chega diante dos discípulos, pedem que os discípulos curem o filho, diz que lunático, obsidiado, né? E simplesmente os discípulos não conseguem. Então, os discípulos depois recorrem a Jesus e perguntam: por que, Senhor, nós não conseguimos curar o menino? E o Cristo fala: por causa da vossa incredulidade. Em verdade vos digo, se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias para essa montanha: saia dali para aqui, e ela viria, e nada seria impossível. Então, quando Jesus nos traz essas palavras, é claro que nós estamos falando aqui, como já disse no nosso quarto íntimo, das montanhas morais, né? No sentido moral, essa montanha. Mas essa passagem nos mostra o poder, o valor da fé, né? O poder, o valor que a fé tem para cada um de nós. Porque a fé, diz o Evangelho, é o remédio para todos os males. Nós precisamos trabalhar essa fé em nós, porque é essa fé que nos impulsiona para a frente. E outro ponto que nós encontramos também nessa parábola é o esforço necessário para desenvolver essa fé. Porque não adianta acender a luz do quarto e ficar olhando. Não adianta. Não adianta ter a fé na consciência e nada fazer. Eu preciso identificar as minhas reais necessidades e eu preciso definir metas para que eu possa desenvolver essa fé. E isso requer esforço, muito esforço. Esforço na elaboração, na construção dessa fé. Aí eu pergunto para vocês, nós colocamos a nossa vontade a serviço dessa força? A serviço dessa fé? Será? Será que nós desejamos, agimos, fazemos algo de acordo com a fé que temos e aquilo que desejamos? Quer dizer,
A nossa fé está de acordo com aquilo que buscamos e corremos atrás? Queremos a cura. Eu tenho fé. Mas não basta ter a fé na consciência, ela precisa ser ativa. É preciso que nós façamos a nossa parte. Então, se nós formos lá na questão 909 do Livro dos Espíritos, que trata das paixões, quando Kardec pergunta aos espíritos se o homem poderia, com o seu esforço, vencer as suas más inclinações. Não é isso? Se nós observarmos essa pergunta no contexto de hoje, nós poderemos dizer assim: nós podemos, com nossos esforços, vencer as montanhas de viciações, de vícios e paixões, de más inclinações que construímos nas nossas existências? Sabe o que os espíritos respondem? Esforço insignificante. Muitas vezes, o que falta é a vontade. Então, nós precisamos colocar a vontade a serviço da fé, a serviço dessa força. E observar se o meu fazer está coerente com o que eu desejo. Porque eu venho aqui para a reunião de tratamento, quero me curar. Eu quero me curar, eu tenho fé que vou me curar. Mas o seu fazer está coerente com esse teu desejo? Hilário Silva traz o exemplo de um jovem, no livro A Vida Escreve, é o exemplo de um jovem, moço de muita fé, que durante 5 anos buscava um tratamento numa médium psicofônica que dava um atendimento de passes, de auxílio à saúde. Um tratamento, espiritual para a saúde. E, passados os 5 anos, o benfeitor espiritual, através da médium, chegou e veio conversar com João. Vou ler aqui a conversa. O benfeitor diz assim a João: João, tudo temos feito por suas melhoras. Entretanto, o problema gástrico está renitente. O que comeu hoje no almoço? E o rapaz então respondeu: eu comi feijão e arroz, comi 5 batatas, 2 empadas, comi um pratinho de salada, comi 2 pães com manteiga, 2 bifes, 4 ovos, 2 xícaras de café. E ficou parado assim, como se quisesse assim, deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Aí chegou para o benfeitor e falou assim: parece que foi só isso. O que o senhor acha? João perguntou ao benfeitor. E o benfeitor respondeu assim: eu, João, que posso falar? Penso apenas que o único remédio em seu caso seria Deus conceder a você 2 estômagos. Então, meus irmãos, é isso. Muitas vezes estamos nutrindo uma fé, mas não estamos colaborando com a nossa parte para que aquele nosso objetivo se cumpra. Para que possamos realmente alcançar aquilo. O próprio Jesus falou: ajuda-te, que o céu te ajudará. Então, a fé é esse elemento precioso em nossas vidas, essa força, essa usina de energia, capaz de remover as montanhas que vamos encontrar dentro de nós e no nosso caminhar. Mas é preciso que nós nos esforcemos para que ela seja ativa. Então, o que consiste a fé? Essa força, não é? Essa confiança de que eu posso algo e vou conseguir. E essa confiança nos dá essa força tamanha. No sentido comum, nós podemos dizer, então, que a fé
é essa confiança em si mesmo. E se a gente pensa assim, confiança em si mesmo, pouca coisa, não é não. Confiar em si mesmo é muita coisa. É muito importante confiar em si mesmo. Porque aquele que confia em si mesmo é capaz de produzir coisas muito boas e incríveis, enquanto que o outro, que duvida de si mesmo, já está, né, derrotado antes mesmo de começar. Ele tem a dúvida, ele acaba não fazendo. Então a fé, essa fé em nós mesmos é importante. Quantas pessoas têm êxitos, tiveram, pessoas de vultos, conhecidas e até entre nós mesmos? Quantas pessoas têm êxito nas suas atividades em função da fé? Seja nas artes, não é? Tem êxito no que faz, porque mantém a fé viva de que é capaz de conseguir. E vai, e busca, e consegue. Seja no campo das artes, da ciência, das indústrias, da cultura. Quantas pessoas? Agora, aquele que deposita tudo na sorte, que não acredita nos próprios méritos, ou que na primeira montanha de dificuldade desiste, esse caminha para o fracasso, para a desilusão, né, para a frustração, porque não sabe utilizar a potência que traz em si. Muitas vezes ainda não tem suficiente, mas precisamos desenvolver. A fé também, ela pode ser, receber também essa acepção da colocação religiosa, né? A fé num dogma religioso qualquer, cria várias religiões. Então, temos fé budista, né? Fé católica, fé protestante, vários tipos de fé, a fé espírita. E nesse ponto, nós não podemos negar o valor da fé. Porque a fé religiosa, ela nos aproxima de Deus. Porque esse religar é essa ligação com Deus. Então, a fé religiosa nos abre essa oportunidade. Além de ser a fé divina também, que trata Kardec, que é quando a gente leva as nossas faculdades para atender às nossas aspirações celestiais. Assim como a fé em nós mesmos, é a fé humana, que diz Kardec, em que a gente busca a satisfação das questões materiais, das questões terrenas. Então, a fé religiosa, ela é muito importante, mas é preciso que ela seja compreendida. E Kardec nos mostra que a fé deve ter uma base. E essa base deve ser a compreensão de tudo que se crê, mostrando para a gente que devemos manter a nossa fé cada vez mais ativa, mais raciocinada, pautada na razão, nos fatos, para que ela possa realmente contribuir para o nosso desenvolvimento moral. Porque a fé cega, que é imposta, que impede que a criatura use o livre-arbítrio e a inteligência, que impede que a pessoa busque o que muitas vezes vê que é verdadeiro, mas não. Aquilo é cortado, você tem que acreditar nisso, porque está nas Escrituras. E a pessoa, então, muitas vezes fica ali remoendo, ou aceita, né? Ou se cala. Não. Essa fé impede que nós nos libertemos, porque essa fé traz o obscurantismo. E quando a fé cega é exagerada, ela traz o fanatismo e também a intolerância religiosa. Há pouco tempo, nesse mês, tivemos um caso de intolerância religiosa, né, nos jornais. Então, isso
tem que ser um ponto de apoio para nós. Essa fé raciocinada, lógica, que nos acompanha no progresso evolutivo, porque ela caminha com a razão e com a lógica. Então, ela não impede que você siga o progresso. Muito pelo contrário. A fé espírita nos traz uma fé sólida e uma fé pautada na liberdade de pensar. Que coisa mais importante que isso? Nós podemos pensar livremente, raciocinar e devemos sobre tudo que cremos. Então, Kardec proclama essa frase belíssima, essa máxima que diz: fé inabalável só é a que pode encarar face a face a razão em todas as épocas da humanidade. Porque ela não nos limita, ela não é imposta. Quer dizer, ela é livre. E o interessante que eu achei, que eu trouxe aqui para vocês, vou falar rapidamente, que André Luiz, no capítulo 1 do livro Nosso Lar, é o capítulo nas zonas inferiores, onde André Luiz está subjugado ao desânimo, vive momentos de medos incríveis, momentos de perseguições, atormentado. Ele nos traz, nesse capítulo, a importância da fé para o espírito imortal. Ele diz mais, a importância da religião para o espírito imortal. Ele diz assim, vocês me dão licença de ler, porque eu achei muito interessante essa colocação de André Luiz. Ele diz assim: em momento algum, o problema religioso surgiu tão profundo a meus olhos. Os princípios puramente filosóficos, políticos e científicos figuravam-se-me agora extremamente secundários à vida humana. Verificava que alguma coisa permanece acima de toda cogitação meramente intelectual. E esse algo é a fé, manifestação divina ao homem. Semelhante análise surgia, contudo, tardiamente. Quer dizer, ele sente ali o peso do tempo perdido. Eu, que detestara as religiões do mundo, experimentava agora a necessidade do conforto místico. Então, André Luiz vem nos mostrar que a fé está acima de toda cogitação meramente intelectual. Ele percebeu isso lá. Nós estamos aqui, meus irmãos, com esta doutrina que nos traz a clareza, o entendimento, a verdade, abrindo as portas para que todos nós, diante de nós mesmos, possamos aurir dessa fé e do desenvolvimento dessas potencialidades para o nosso crescimento. Nós temos agora todas as oportunidades de iniciarmos ou continuarmos, se já iniciamos, a trabalhar, a transportar essas montanhas que nós mesmos construímos em nosso coração. Então, olha a importância da fé religiosa, da fé divina em nossas vidas. Outra acepção da fé é a fé pura. É uma fé não sectária, é uma fé que traduz a confiança plena no amor de Deus, na justiça de Deus, na misericórdia de Deus, mas que, na verdade, esta fé ainda encontra-se distante de nós. Porque essa fé é apanágio das almas de escola, daquelas que têm confiança absoluta em Deus, que em nenhum momento vacila na sua confiança.
que se coloca humildemente diante da divindade, confiando mais em Deus do que em si mesmo, porque sabe que tudo que consegue, consegue porque tem a permissão e a vontade de Deus. Então, essa fé tão robusta, que persevera, capaz de vencer todos os obstáculos, essa fé realmente ainda nos foge do coração, porque a nossa fé ainda é muito vacilante. Nós, diante da dor, nos sentimos fracos. Nós, diante da aflição, nos sentimos abandonados. Nós, por qualquer situação um pouco mais severa, necessárias ao nosso progresso, nós nos rebelamos. Isso não podia estar acontecendo. A gente não quer. Então, a nossa fé ainda é muito vacilante, porque nutrimos a dúvida, a incerteza, a insegurança ainda no nosso coração. O Evangelho segundo o Espiritismo, meus queridos, ele fala para a gente que a fé é aquisição individual. Não se prescreve e não se impõe. Isso é uma verdade. A fé não é uma dádiva. Ela tem que ser conquistada. Ela é uma virtude que, como todas as outras, tem que ser trabalhada. É aquela sementinha de mostarda, mas tem que ser regada para que essa árvore cresça, né? Mas tem algo de muito positivo em todas as virtudes, inclusive na fé. Nós não podemos impor, nós não podemos prescrever, cada um tem que construir, elaborar e desenvolver a sua fé, mas nós podemos contagiar o outro. Isso é maravilhoso, porque mostra o poder do exemplo. A gente não vê no Livro dos Espíritos, o exemplo arrasta. Por que o exemplo arrasta? Porque o teu bom exemplo no uso da fé, como nós estamos falando, faz com que o outro se sinta motivado a buscar essa fé. Tem uma historinha rápida, também de Hilário Silva, que fala de um rapaz que, passando diante de uma casa com a porta aberta, entra pensando em furtar alguma coisa. E ele vai entrando e ouvindo uma respiração muito ofegante, e ele vai entrando e encontra no leito um senhor. O senhor, quando percebe a presença de alguém, porque o senhor não estava vendo ele, né, estava num estado de fragilidade física muito grande, o senhor imediatamente agradece a Deus. Senhor, obrigada por enviar alguém para me ajudar. Eu não quero morrer, Senhor, sem ouvir o teu evangelho. E pede ao rapaz que leia o evangelho. O rapaz, então, naquela situação, vendo o Senhor naquele estado, começou a ler o evangelho. E isso continuou. Continuou, e leu uma vez, e leu duas vezes, e leu três vezes, até que o Senhor desencarnou. E esse rapaz mudou a maneira de viver. Mudou o hábito de furtar. Por quê? Porque o Senhor transmitiu para ele a fé? Não. A fé sincera desse homem foi tão grande que fez com que esse rapaz sentisse motivado a buscar a fé. E ele foi, então, em busca do conhecimento e se melhorou. Então, nós podemos contagiar as pessoas. Aí vocês vão me perguntar, Mayra, mas como é que eu construo essa fé? Nós sabemos que ela tem que ser desenvolvida em nós, que cada um tem que desenvolver em si mesmo, que ninguém vai dar para o outro. Mas como eu construo essa fé? No trabalho do bem, no esforço individual. E quando falamos trabalho, é toda atividade útil. Não é assim que diz o Livro dos Espíritos? E quando falamos o bem, é o bem para mim e para o outro. Nunca esqueçam disso.
Porque quando a oportunidade do bem surge e nós não fazemos, esse bem se ausentando, quem é que chega? O mal. Então, olha o que diz André Luiz, só uma frase para definir para vocês, que eu achei interessantíssima a definição que ele traz do mal e do bem. No livro Ação e Reação, ele diz assim, o bem é o progresso e a felicidade, a segurança e a justiça para todos, os nossos semelhantes e para todas as criaturas de nossa estrada. O bem será, desse modo, nossa decidida cooperação com a lei, a favor de todos, ainda mesmo que isso nos custe a renunciação mais completa, visto não ignorarmos que, auxiliando a lei do Senhor e agindo de conformidade com ela, seremos por ela ajudados. E o mal será sempre representado por aquela triste vocação do bem unicamente para nós mesmos, a expressar-se no egoísmo, na vaidade, na insensatez e no orgulho, que nos assinalam a permanência nas linhas inferiores do espírito. Então, é o trabalho incessante no bem, olhando as possibilidades divinas que temos de fazer para nós e para o outro, não somente para nós, porque quando esse bem é só para nós, nós estamos, como diz André Luiz aqui, fazendo mal, porque eu deixei de fazer pelo outro, que eu preciso fazer. Esse caminhar para Deus que possibilita a fé é, na verdade, caminhar para o nosso próximo, atendendo às suas necessidades, porque é através desse próximo que nós vamos, então, encontrar a Deus. E para finalizar, meus irmãos, eu queria mostrar, falar com vocês, mostrar algo que eu trouxe aqui de Eurípides Barçanufo, mas eu queria que o nosso encontro, esse nosso encontro, tivesse como assim foco principal a necessidade da fé em nossas vidas, porque ela é essa força com a qual nós não podemos viver. Seja ela humana ou divina, nós precisamos de uma força que nos impulsione. E essa força é a fé. Seja ela ainda vacilante em nós, mesmo assim, não desistamos. Sejam quais forem as montanhas que estejam diante de vocês, a dificuldade que for, não desanimemos. Confiemos em Deus, confiemos em sua justiça. Já temos conhecimento suficiente para compreendermos as nossas necessidades reais. Porque nessa busca interior de olharmos para dentro desse quartinho íntimo e acendermos a luz, nós já podemos detectar as nossas reais necessidades. E muitas vezes elas chegam através da dor. Então, que sejamos fortes, que possamos aurir na fé essa força divina, porque é divina. É o braço de Deus a nos abraçar e nos acolher, a mostrar para cada um de nós que nós não estamos sós, em momento nenhum. E Ele nos concede essa força para que a gente possa sentir-se acolhido por Ele e chegar até Ele. Então, a fé é algo de muito divino em nós. Por isso que Kardec diz que ela é a base de toda regeneração. Porque sem acreditar que eu possa ser melhor, sem acreditar que o futuro está aberto para mim e eu posso modificar esse futuro se eu quiser, trazendo coisas positivas e boas ou não, eu não vou buscar se eu achar que as portas estão fechadas.
Então, sejamos aqueles cristãos espíritas ou espíritas cristãos que busquem realmente tudo que aprendemos, todo esse evangelho do nosso Mestre Jesus, que é força pura a nos direcionar para o bem. E peguemos todo esse material, possamos trazer para a nossa vida, porque nós temos muitas montanhas para serem transportadas e precisamos dessa força, precisamos construir essa força. E nós estamos no mês de maio, né? O mês de maio é um mês muito importante na nossa casa, né? É o aniversário da nossa casa. Nós completamos este ano 53 anos. Olha que aniversário lindo. 53 anos de estudo, de trabalho no bem, de caridade. 53 anos de amizade, de abraços. 53 anos de solidariedade, de ajuda, ajudando um ao outro. Quando um fica doente, todo mundo sabe, não é isso? O que a gente faz? Prece. Direto. Temos uns aos outros como força em nossas vidas, temos. Mas não esquecemos que temos Eurípides Barçanufo. Não esqueçamos que temos Jesus. Não esqueçamos que temos a espiritualidade amiga que nos ampara e sustenta, para que o nosso dia a dia seja sempre um momento de gratidão a Deus por tudo que a gente tem. Então eu trouxe uma mensagem pequenina, é um pedaço de uma mensagem que eu peguei do livro O Homem e a Missão, de Corina Novellino. E essa mensagem do nosso querido Eurípides é muito linda e fecha, então, esse nosso simples estudo, porque nós precisamos realmente refletir sobre onde colocamos a nossa vontade. Agimos de forma coerente com aquilo que desejamos? Essa vontade é firme, pautada na fé? Eu coloco essa vontade nos meus ideais superiores? Temos que pensar. Porque, às vezes, quando o interesse é material, a nossa vontade está rapidinho lá. Colocamos a nossa vontade a serviço do desenvolvimento das nossas potencialidades adormecidas na nossa consciência, nesse quartinho. Possamos refletir sobre isso, meus irmãos. Então, diz Eurípides Barçanufo, com as suas belas palavras, assim: a sombra, muita vez, ameaçará ainda os nossos esforços. Os espinhos surgirão inesperadamente na estrada. A incompreensão cruel aparecerá de surpresa. Conservemos, porém, a limpeza do nosso horizonte espiritual, como quem espera as dificuldades, convictos de que a vida real se estende muito além dos círculos acanhados da Terra. Guardando a energia de nossa união, dentro da sublimidade do ideal, teremos à frente o archote poderoso da fé que remonta montanhas, que remove montanhas. Quando o desânimo vos tente, intensificai os passos na estrada de realização. Jamais vos sintais sozinhos na luta. Estamos convosco e seguiremos ao vosso lado. Invisibilidade não significa ausência.
Muita paz, meus irmãos, que Deus permaneça conosco. Graças a Deus. Graças a Deus. Muita matéria para nós refletirmos, né? Foi realmente um banquete. Temos muita coisa para pensar. Quem gosta de pensar na hora de deitar, na hora de dormir, né? Ficar pensando assim, esse momento da fé. Uma oração sem fé, ela não passa do céu da boca. E uma oração com fé, principalmente for de uma mãe, ela arromba as portas do céu. Vamos agora para a segunda parte, que é a parte do passe. Vamos pedir que os trabalhadores da casa se posicione. Nós apagamos as luzes só para facilitar a concentração, não é nada místico. Quem não quiser receber o passe, é só pedir ao médio passista que está à frente para ele passar, que ele vai para a segunda pessoa, para a pessoa próxima. E esse é o momento de comunhão, é o momento que nós devemos pensar naqueles nomes que nós colocamos lá nas caixinhas, naquele ente querido que ficou em casa, naquela pessoa que queria vir assistir a palestra, mas não pôde vir. É o momento de nós refletirmos sobre essa explicação que a Mária nos trouxe, elevando o nosso pensamento ao Pai, pedindo a falange de Eurípides Barçanufo, essa falange que trabalha no momento do passe, nessa transfusão de energia, nessa transfusão de fluidos, que quem transmite também recebe, quem recebe também transmite. É uma transfusão mútua, que nós possamos sair daqui reabastecidos com nossas baterias de fluidos de amor, que nós possamos receber e dar e receber. É uma troca de amor, pensando nos nossos amigos. Eurípides Barçanufo, essa falange que trabalha nesta casa de amor, nessa casa de paz, de alegria. Fique conosco neste momento, agora e sempre, que assim seja.
Na certeza da graça recebida, nós findamos a reunião de hoje, dando graças a Deus. Para finalizar, nós lemos uma provinha que serve para todos e eu vou escolher uma pessoa para nos intuir um número de 1 a 50. Aquela senhora de blusa vinho, me diz o número de 1 a 50. Oi? Não ouvi. 23. Então, a intuição é dela, mas serve para todos. Dona Fátima. Então, número 23 é para todos. Amor que a morte amadurece, saudades tristes em bando, que fica, às vezes esquece, quem parte fica lembrando. Francisco Otávio Francisco Cândido Xavier. Vou ler de novo que eu li mal, nem eu entendi. Amor que a morte emudece, saudades tristes em bando, que fica, às vezes esquece, quem parte fica lembrando. Francisco Otávio. Né? Nízia, para finalizar, pode ser um quanto à luz? Pode ser um quanto... Belo? Pode ser. Vamos fechar com... Pode ser, pode ser.
Agora, para finalizar mesmo, se eu não tivesse recado, Carlos, puxa a minha orelha. Dia 2 de junho temos o Arraiada, o Senhorzinho Eurípite da Sinhá Meca, aqui na escola Pedro América. Começa meio-dia, de 12 às 18. Um convite custa R$3 e 2 custa 5. Os convites é com o Carlos, tá? O Carlos do violão. Ele não estando lá embaixo, de repente na secretaria você também consegue. Debaixo das escadas tem uma lista também, quem quiser colaborar com alguma coisa, é só botar o nome ali e entregar o que assinalou a Wanda, tá? Vamos com Deus. Tchau, tchau. Em tantos momentos, faz de mim o teu servo, ó meu doce amado, mestre querido, Jesus, é luz, é amor, um sol. Brilhar a
e o